Muito bem, o texto para a nossa mensagem desta noite vai ser projetado na tela. Aí eu pediria para passar o sinal aqui para nós, já está aqui. É esse texto, a referência é 1º e 2 Coríntios, capítulo 10, esses 4 versículos, 10, 11, 14 e 15. Como o texto está projetado, vou convidar a igreja para nós fazermos uma leitura juntos, não é? Desse texto. Leitura bonita, leitura clara, leitura bem audível. Vamos juntos? 1, 2 e... Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e os ressuscitou. Ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Este é o grande apelo da Bíblia, este é o grande apelo de Deus para todos nós. Não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos em favor daquele que por nós morreu e ressuscitou. Queridos, todos nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas essa imagem de Deus foi borrada com a imagem do pecado. Então houve um borrão, houve uma mancha e houve uma desfiguração desta imagem de Deus. E os homens tiveram agora suas motivações, suas mais diversas motivações diante da vida. Menos a de buscar a Deus, menos de exaltar a Deus, menos de glorificar a Deus, menos de viver para Deus. Cada um agora tem as motivações para viver para si mesmo, para usufruir de tudo que o mundo, que a vida pode oferecer. O que não falta no ser humano são motivações para isto. Então, essa palavra motivação, ela é muito forte na nossa vida, ela é muito forte diante de nós, porque, queridos, ela nos leva a buscar um estilo de vida. Nós temos um estilo de vida que é fruto das nossas motivações. O que nós fazemos, o que nós buscamos, o que nós fazemos para o nosso corpo, através do e este corpo é fundamental, ele parte de todas as nossas motivações. Não é? O que nós sentimos, o que nós vemos, o que nós pegamos, o que brilha diante dos nossos olhos, os sons que nos encantam, as imagens mentais que nós construímos, e o nosso corpo hoje nos domina o ser. Se o cavalo tivesse inteligência, ninguém seria capaz de domá-lo. Talvez o homem não conseguiria domá-lo, em razão da força. Mas, querido, de repente, a nossa vida foi dominada, a condição foi dominada, a nossa capacidade
foi dominado, e parece que o corpo hoje nos domina. E nós temos a tendência, o ser humano hoje, facilmente, quase que ele vive no nível dos seus instintos, como vivem os irracionais. É muito fácil alguém deixar de pensar, alguém deixar de ouvir, alguém deixar de ver, deixar de raciocinar, para ser levado pelos seus instintos. É aquilo que a gente quer na hora, é aquilo que o nosso coração deseja no momento. E aí, meus queridos, nós acabamos trilhando caminhos que às vezes não são bons, não é? Não são bons. Diz o texto aqui, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E nós somos empurrados nessas duas direções. Às vezes somos empurrados na direção das coisas boas, e às vezes somos empurrados nas direções das coisas que são ruins, que são maléficas. E o nosso corpo e os nossos sentidos, às vezes deseja mais o que é ruim do que aquilo que é bom. Porque nem sempre as coisas boas são sensacionais, são prazerosas, prometem felicidade. Parece que as coisas más prometem mais bem-estar, mais felicidade, as coisas boas. E de repente, os homens estão aí, batendo de frente, abraçando, vivendo, focando naquilo que é ruim. Nós lembramos do primeiro casal no Jardim do Éden. Não foi isso que Deus disse para eles, lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 7? Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Havia um fruto ali, falou assim, olha, você come de tudo, o jardim é seu, a plenitude do jardim é seu, toda a beleza do jardim te pertence. Mas de repente, queridos, parece que a beleza e os encantos estavam todos concentrados naquele fruto proibido. Todas as coisas permitidas, de repente parece que ficaram sem graças. Parece que houve uma monotonia no Jardim do Éden. E para quebrar aquela monotonia, só mesmo o fruto proibido. Mas Deus disse, não toque, porque no dia que você tocar, morrerás. Mas de repente ele brilha mais, chama mais atenção, promete mais. Há um processo de salivação, quando olhava para aquele fruto, que fruto era, a gente não imagina, mas de repente parece que havia um processo de salivação, de degustação, de prazer, de bem-estar. Há uma força magnética, que mesmo que de repente você não quer, parece que caminha nessa direção. É o homem confrontado pela ideia do bem, e é o homem confrontado pela ideia do mal. E para justificar o mal, nós mudamos nossos conceitos. De repente, os conceitos bons já não são tão bons assim. De repente, nós estamos revendo nossos conceitos. De repente, nós estamos revendo nossos valores. Porque se os valores e os conceitos que nós temos da vida, da fé, nos atrapalham caminhar na direção do mal, nada mais plausível, ou de repente, nada mais racional do que rever nossos conceitos. Mas o importante é que de repente a gente está caminhando na direção que quer. Não foi isso que aconteceu também com Caim? Depois que Abel ofereceu o seu sacrifício, e Deus aceitou o sacrifício de Abel, Caim ofereceu um sacrifício, e Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Deus encontra com ele, e disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Porque esse sentimento de insatisfação, de mal-estar. Se procederes bem, não é certo que serás aceito?
Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Queridos, parece que é mais fácil resistir o bem do que resistir o mal, especialmente quando o coração já está inclinado para fazer o mal. E Paulo coloca: cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. O nosso corpo terreno, ele imagina que a vida é agora, é o hoje. Se você tiver que desfrutar a vida, tem que ser de tudo o que ela pode oferecer. Você desperdiçar as oportunidades que tem, parece que é jogar fora, negar o corpo que você tem. Estou lembrando aqui da fábula do cão, que dominava e ameaçava todos os animais. E ele impunha terror sobre os animais. E o cão dizia para o mundo animal: nenhum de vocês podem escapar das minhas garras e dos meus dentes afiados. Eu posso dominar todos vocês. E ninguém há que possa escapar da... Aí um dia os animais, enfadados de tanta ameaça e de estarem subjugados por aquele cão indomável, eles resolveram colocar à prova a força desse cão. E eles convocaram todos os animais e colocaram o coelho para ser a vítima do cão. E disse: você vai correr para provar a sua força e o seu domínio, e o coelho que corra pela sua própria vida. Dia marcado da reunião, todos os animais reunidos, o coelho ali como vítima, o cão desafiado na sua fúria, na sua força, implacável, indomável, e deram a largada. Todo mundo olhando com os olhos arregalados, atentos, e para alívio dos animais, viram o coelho desaparecer na frente do cão. O cão voltou desmoralizado, cabeça baixa. Os animais aplaudiram a esperteza do coelho. E qual é a lição moral, queridos, dessa fábula? É o fator motivacional. O cão, a motivação do cão era a exibição de si mesmo. A motivação do coelho era a sua vida. A nossa motivação determina a nossa vitória ou o nosso fracasso. A nossa vitória ou o nosso fracasso depende da nossa motivação. Pode ser que nós estejamos com motivações erradas, com motivações falhas. Lemos o texto aqui que fala do falso profeta, do fruto mau, das pessoas que estão com motivações erradas diante de Deus. A motivação delas é uma religiosidade falha. Não é o encontro pessoal com Cristo Jesus, não é uma vida para a glória de Deus, não é um encontro com a glória de Deus. Meus queridos, a nossa força motivadora diz tudo, e nós só podemos subjugar este corpo, as obras desse corpo, as inclinações desse corpo, com as nossas motivações corretas. E nós temos aqui algumas forças motivadoras nesse texto. E essas forças motivadoras é que vão determinar a nossa vitória ou o nosso fracasso. Paulo vai dizer aqui, queridos, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, queridos, é uma força motivadora para todos nós,
Porque afinal de contas ninguém quer bater contra o julgamento de Deus. Ninguém quer bater, queridos, contra a justiça de Deus no dia final, no dia do acerto de contas, na hora que Deus chama. O homem tem dois destinos: céu ou inferno, paraíso ou sentença, o julgamento de Deus. E nós não queremos ser alvos do julgamento de Deus na eternidade. Por isso, reafirmamos a nossa fé na morte de Jesus, no sangue de Jesus que foi derramado. Por isso, hoje a nossa motivação é amar a Deus, é servir a Deus, colocar Deus como nosso foco maior. A vida pode ter muitas coisas boas, a vida tem muitas coisas lícitas, mas não estamos preocupados com as coisas boas, nem estamos preocupados com as coisas lícitas. Nós estamos preocupados com a glória de Deus sobre a nossa vida. Porque, ao invés de olhar para um tribunal na frente, nós preferimos olhar para um tribunal que ficou no passado, quando Jesus foi sentenciado por nós, quando Jesus foi julgado por nós, quando Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Queridos, contemplar a cruz, contemplar a mensagem da cruz, é reafirmar a nossa fé. Tudo que Jesus fez foi suficiente para a nossa salvação. Nós não precisamos inventar mais nada. Nós não precisamos, basta receber o que Cristo fez e manter a cruz como foco da nossa vida, como motivação do nosso caminhar, como motivação da nossa vida, como motivação do nosso relacionamento. Queremos sempre conhecer Deus como o nosso Pai, como aquele que nos abraçou, e não queremos vê-lo na eternidade como o nosso juiz. Então, tribunal de Cristo, é uma força motivadora. Nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito, por meio do seu corpo. Por isso nós já entregamos tudo para Deus. Corpo, alma e espírito pertence tudo a Deus. E queremos glorificá-lo com o tempo e as oportunidades que Ele nos dá. Mas o tribunal de Cristo, queridos, é uma força motivadora. Nós não queremos encontrar na eternidade o distanciamento de Deus. Distanciamento já chega a isso aqui, né? Já estamos cansados de distanciamento. Há uma outra força motivadora que nós encontramos aqui, queridos, está nessa expressão: temor a Deus. É uma outra força motivadora. O nosso corpo, que deve reger a nossa alma, que deve reger todo o nosso ser, nossas decisões. Todo dia nós pegamos um foco, temos um foco. Mas, queridos, quando nós estamos debaixo do temor de Deus, nós temos uma motivação invencível. As nossas motivações podem determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso, a vida ou a morte, a honra ou a desonra, a glória ou a ignomínia. Bem diz Provérbios: o temor do Senhor, o temor do Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor de Deus, queridos, é um freio. E mais do que um freio, o temor de Deus é um direcionamento para a vida. O temor de Deus, queridos, na vida de um homem, na vida de uma mulher, faz toda a diferença na hora de decidir pelo certo ou decidir pelo errado, entre o bem e o mal. Uma grande diferença.
Quando há temor de Deus, não há mal. O mal está longe. Estamos imunes a este mal. Mas se faltar o temor de Deus, vão sobrar justificativas para nós andarmos por caminhos errados, por caminhos que Deus não está. Se faltar o temor de Deus, queridos, a nossa alma estará desprotegida. O grande exemplo que nós temos é aquele jovem que foi vendido para a casa de Potifar. Eu sempre tenho uma mulher com coisas preparou tudo, falou assim, olha, vai dar certo. De dar errado. Como o diabo planejou, ele disse, a probabilidade de dar errado aqui é 0%. Ele só não contava com o aspecto que aquele jovem tinha o temor de pecar contra o meu Deus. É verdade, nós estamos a sós? Essas paredes, este ambiente aqui não tem olhos, tudo que está ao nosso redor é cego, mas tem uns olhos que atravessam essas paredes. É o olhar do meu Deus. Ele disse, longe esteja de mim pecar contra meu Deus. É o porta entre o céu, o conveniente e o inconveniente. A boa e a coisa ruim. O temor de Deus, queridos, foi a maior força motivadora no coração daquele jovem. No mercado que nós estamos, no mundo de oportunidades que nós estamos vivendo, coisas estão soltas. No mundo em que o certo é errado, o errado é que é certo. No mundo em que o discurso é que todo mundo faz. No mundo em que os valores foram jogados por terra, os princípios foram jogados por terra. No mundo em que a igreja tem dificuldade de caminhar nele, se não for a graça de Deus, se não for a unção do Espírito Santo, se não for as eternas misericórdias de Deus, e se não for o temor de Deus no nosso coração, o nosso corpo nos subjugaria diante das oportunidades escancaradas. Temor de Deus, queridos, é uma outra força motivadora para que nós possamos manter a nossa motivação correta. Se não faltar o temor de Deus, a motivação do nosso coração vai ser sempre glorificar a Deus com a nossa vida. Esse texto nos traz ainda, queridos, uma outra força motivadora, a nossa consciência. A consciência iluminada, não a consciência embotada. A consciência embotada não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda. Não sabe distinguir a luz das trevas. A consciência embotada
capacidade de julgamento entre o certo e o errado. Uma consciência apagada, uma consciência silenciada. Para ela, todas as coisas são boas, todas as coisas estão valendo, todas as coisas são corretas. E tudo vale. Mas, queridos, se nós temos uma consciência resgatada, se nós temos a consciência redimida, se nós temos a consciência santificada, se na nossa consciência ela é capaz de ouvir a voz de Deus, ela é capaz de discernir as coisas de Deus, se o Espírito Santo move na nossa consciência, meus queridos, a nossa consciência será a maior amiga nossa, a nossa consciência santificada, a nossa consciência ungida pelo Espírito será a nossa maior confidente. Quando o diabo soprar de um lado, a nossa consciência vai falar mais alto. Essa não é a voz de Deus. Quando o nosso coração, qualquer sentimento, qualquer emoção, que não seja para a glória de Deus, a consciência na mesma hora fala alto. Essa consciência, queridos, é como a luz vermelha do painel de um carro. Quando tem qualquer coisa errada com o motor, acende uma luz vermelha no painel. No piscar de olhos, eu vi uma luz no painel do carro. Sabe aquele motorzinho, aquele motor que acende no painel do carro, quando você vai dar a partida? Foi assim, não foi mais do que 2 ou 3 segundos. Mas foi o suficiente para que eu visualizasse. Eu disse, como assim? Essa luz não podia ter acendido. Aí, foi ao mecânico. Ele disse, pastor, o senhor quase perdeu o motor do seu carro. Quase perdeu o motor do seu carro. O senhor só não perdeu o motor desse carro porque é Corolla. O velho, né? Aquele bege. Só não perdeu o motor desse carro porque é Corolla. Senão o senhor tinha perdido o motor desse carro. Ele acendeu, não foi mais que 2 segundos. Mas tão rápido. Bênção de visualizar. E fui para a oficina. Ele reparou o probleminha que era suficiente para detonar o motor do carro. Sabe quando ele cobrou? Não cobrou nada. O problema era tão simples que não cobrou nada. Mas era suficiente para detonar o motor do carro. Queridos, a nossa consciência iluminada, a nossa consciência santificada, a nossa mente de Cristo, é uma força motivadora que nós temos para domar as ações deste corpo. É uma motivação correta. É uma força motivadora. E a última força motivadora que eu quero trazer aqui para os meus queridos irmãos, antes de trazer esse outro, nós temos na história da igreja, aqui pertinho de nós, desse avivamento da Inglaterra, avivamento dos Estados Unidos, esse grande avivamento nós tivemos aí, na Escócia, Inglaterra, tivemos Dwight. Todo mundo aqui deve conhecer Dwight Moody, né? Ou livros do Dwight Moody. Ele estava professor da escola bíblica dominical
E o que foi que ele fez? Ele fez uma loucura, queridos. Dwight Moody fez uma loucura. E ele recebeu um apelido em razão dessa decisão dele. Ele ficou conhecido na igreja de Chicago como Moody ou maluco. Quase saiu. Começou a dedicar-se como professor da escola bíblica dominical em Chicago. E Deus começou no meio da igreja. Moody sentiu uma motivação muito grande para dedicar toda a sua vida a Deus. E ele tinha um trabalho secular muito rendoso, muito promissor. E ele abriu mão, de fazer a secular pelos ares. A partir de hoje, dedicar ao estudo, e a igreja o desafiou a ser evangelista. Desafio de ser evangelista. Não existe uma para ser evangelista. Com tempo integral. Então minha empresa vai pelos ares. E jogou a empresa dele pelos ares. E aí ele foi conhecido o maluco. Graças a este homem, as igrejas experimentaram o maior momento de avivamento espiritual. Até hoje, Moody é conhecido inteiro pelo seu testemunho, pela sua dedicação. Mas, queridos, esta de Deus, essa consciência que é capaz de discernir o errado, essa consciência iluminada, tomar decisões que para o mundo, para a vida é loucura, para se curvar diante de Deus. Ele não quer se curvar diante do Senhor. Vou para a última expressão, versículo 14, a última força motivadora. Pois o amor de Cristo nos constrange. Por todos, logo todos morreram. Por todos, para que os que vivem, vivam mais para si mesmos. Mas para aquele que por eles morreu e de Cristo nos. Queridos, o tribunal de Cristo representa uma força motivadora para enfrentar esse tribunal. Deus, constrangido do amor de Deus. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Qualquer homem, qualquer jovem, moça ou rapaz, adolescente, menino, qualquer criança constrangida pelo amor de Deus, constrangidos pelo amor de Deus, queridos, se curvará única da cruz. Não diante desse mundo imundo, contaminado, sujo.
ungidos pelo amor de Cristo, ou nada mais nos constrangerá. É coisa para os irmãos. Se a consciência do tribunal de Cristo falhar, não tem esperança da glória de Deus, de nada depois da morte. Então, tanto faz morrer de uma forma ou de outra. Tanto faz. Se o tribunal de Cristo não nos constranger, se o temor de Deus não nos constranger, não formou, se o temor para nós, se a nossa consciência iluminada não for força motivadora para nós, se o temor de Deus não for uma força iluminadora para nós, motivadora, queridos, não haverá esperança para nós. O amor de Cristo nos constrange. Somos constrangidos pelo amor de Cristo. A nossa vida, queridos, uma vez compelidas pelo amor, constrangidos pelo amor de Deus, o hino que nós cantamos aqui, o penúltimo corinho ministrado pelo nosso ministério de louvor. Essa é a nossa maior força motivadora, saber que Ele morreu por todos. Eu estou aqui, vocês que vivem, não vivam mais para si mesmo. Queridos, é fácil alguém viver uma vida egoísta. É fácil viver uma vida egoísta. Numa escola, de volta às aulas, uma professora de crianças resolveu colocar uma operação matemática muito simples para os seus alunos. E ela disse: imagina que o seu pai ganha R$1.000 por semana. E no final de semana ele chega em casa e resolve dar a metade do que ele ganhou para sua mãe. Quanto sua mãe vai ganhar? Aí o aluno levantou-se rapidamente e disse: nada, professora, nada. Você vai, como assim? Como assim, nada? Seu pai ganha R$1.000 por semana e dá metade do que ele ganha para sua mãe. Como que é nada? Aí a criança justificou: professora, se meu pai fizer isso, minha mãe vai ter um ataque cardíaco fulminante, porque ele nunca deu nada para ela. Ela vai morrer e não vai receber nada. É ataque cardíaco fulminante. Ele nunca dá nada para ninguém. Queridos, o egoísmo marca a vida dos homens. Não é o que nós vemos em Jesus. E não é o estilo de vida que nós vemos daqueles que foram constrangidos por este grande amor. O amor de Cristo nos constrange. Nos constrange a quê? Se Ele morreu por mim, eu vou morrer. Esse corpo está morto também para Ele. Se Ele morreu por mim, Ele ressuscitou por mim. Se Jesus ressuscitou por mim, este corpo que uma vez morreu, agora ressuscitou para viver para Ele, para a glória dEle. E só se curva diante dEle. Bem, nós somos motivados por quê? O que nos motiva nesta vida? O que mais motiva você nesta vida? Diante de tantas experiências, diante de tanto conhecimento, diante de tantas oportunidades, eu te pergunto, o que mais motiva você nesta vida? Quais são as suas forças motivadoras?
E essas forças motivadoras te levam para onde? Eu tinha em casa, não tenho mais, porque eu doei mais da metade dos meus livros, mas bem mais da metade. Tinha muito livro, muitos livros. Eu devo ter doado umas 10 caixas de livros para pastores. E foi no meio desses livros, 2 livros que, se pudesse, eu pegaria de volta. Um é sobre a história dos nossos hinos. Foi junto. Então foi, glória a Deus. E o outro é um livro escrito, o original dele foi escrito em 1600, do Reformed Pastor, pastor reformado, em inglês de King James. Eu queria esse livro de volta por causa do inglês. É o pior que existe, é inglês de King James. Hoje já tem esse livro traduzido, com outro título, mas aquele, ele acabou indo junto. Mas uma jovem chamada Ridley Habernal, ela acompanhou seu pai, que tinha problema das vistas, na Alemanha. E eles se hospedaram na casa de um pastor. E ela viu um quadro na casa do pastor sobre a crucificação de Jesus. E tinha uma frase embaixo, em língua inglesa, daquele quadro: I did it for thee. Eu fiz isso por ti. What do you may do for me? O que você pode fazer por mim? E Ridley, quando viu essa frase, ela teve uma inspiração, correu, pegou uma caneta e um pedaço de papel, e vou escrever um poema em cima dessas palavras. Eu fiz isso por ti, o que você pode fazer por mim? Da cena da crucificação. Mas ela, depois que escreveu o poema, não gostou. Ela achou que podia fazer melhor, embolou e jogou no fogo. Mas quando ela jogou aquele bolo de papel no fogo, ele bateu e caiu na beirada, e o pai correu lá e pegou. Ele disse: você não vai queimar isso aqui não. Você não vai queimar esse poema. Você não vai queimar esse poema. Você vai publicar esse poema. E o poema foi publicado. Um compositor chamado Philip Bliss viu esse poema e disse: eu vou colocar uma música nele. Gostou tanto do poema que colocou a música nele. E como a igreja já cantou esse hino, como a igreja já cantou: morri na cruz por ti. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Morri na cruz por ti, morri para te livrar. Meu sangue ali verti, posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Dó maior. Vivi assim por ti, em dor, em dissabor, e tudo fiz aqui para ser teu salvador. Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Eu trouxe a salvação dos altos céus, louvor. É certo meu perdão. É grande o meu amor. Quem conhece? Quem conhece? Jesus da glória. Só 3. Não creio. Aí vamos, Betânia. Vamos, Betânia. Demorou a levantar a mão, hein? Salvo também. Queridos, morri na cruz por ti, e morri pra te livrar. Meu sangue ali verti, e posso te
estou por mim. Morrer, morrer na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Segunda, viver assim por ti, em dor, em dissabor, e tudo fez aqui pra ser teu Salvador. E morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Queridos, este amor é a nossa maior força motivadora para fazer com que todo o nosso ser, corpo, alma e espírito se curve diante do altar de Deus. Não tememos o tribunal de Cristo, não tememos a eternidade, não tememos a morte, não tememos nada, porque vivemos hoje constrangidos por este grande amor. Que Deus abençoe todos os meus irmãos presentes aqui, todos vocês que estão participando deste culto, adorando a Deus através da transmissão ao vivo. Que o bom Deus os abençoe, que o Espírito Santo os envolva, que a graça redentora, que a graça abençoadora do Senhor esteja sobre todos os meus queridos, que os nossos lares sejam alcançados, abençoados e santificados por essa presença redentora. Amém, queridos irmãos? Glória a Jesus. Estamos chegando ao final do nosso culto nesta noite. Nós queremos só relembrar os irmãos das nossas transmissões ao vivo ao longo da semana. Temos uma sala virtual amanhã, segunda-feira, que é a célula Shekinah. Quarta-feira temos outra sala virtual, que é a célula Peniel. E sexta-feira, estudo bíblico na sexta-feira. Nós fizemos um clamor, o pastor Alexandre fez um grande clamor aqui, pelas pessoas que estão enfermas, por essa pandemia que nós estamos vivendo. Eu quero louvar a Deus, queridos, porque ela tem chegado assim perto do nosso meio, não é? Algumas pessoas pegando aí o Covid, mas até que Deus tem nos guardado e protegido. Os pais do pastor Flávio pegaram, o pai quase 90 anos, um pouquinho mais de 90 anos, saiu do hospital. A mãe também foi para o hospital, já saiu. As duas filhas pegaram, já estão imunes. Ele pegou também, já está quase livre dessa Covid. Então que Deus guarda. E vamos continuar orando, queridos, porque no Distrito Federal nós estamos nesta faixa vermelha, não abaixa de jeito nenhum, mas está repreendido todo o mal em nome do Senhor Jesus. Então que Deus te abençoe. Nós vamos orar neste momento, encerrando o nosso culto, abençoando a oferta, abençoando a entrega do dízimo. Que Deus possa santificar. Tem mais alguma música do Ministério de Louvor? Ministério de Louvor, agora para o encerramento, nós vamos orar, consagrando as ofertas e os dízimos ao Senhor. E aí, encerramos o nosso culto. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, queridos. A cruz é a maior motivação para nossas vidas, né?
motivação para nós permanecermos firmes, motivação para nós mantermos o nosso foco no Senhor, motivação para mantermos a fé em Jesus, motivação para não nos deixarmos abalar pelo momento. Uma parte de um hino que eu sei que você sabe. A gente pode cantar apenas o coro. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz. Mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até morrer Vamos orar, queridos, encerrando o culto desta noite. Pai, nós te louvamos por esses momentos na tua presença, te glorificamos pela vida da tua igreja, nossos irmãos aqui presentes, outros dos seus lares, nos assistindo, ó Deus, pelo Facebook, te glorificamos pela vida de cada um e ministramos uma palavra de graça do Senhor sobre todos. Ó Deus, que o teu grande amor nos constrange a cada momento, o temor do Senhor, ó Deus, esteja sobre nós, a nossa consciência iluminada, e ó Deus, a certeza das riquezas da tua glória, possa nos levar a viver unicamente para o Senhor, para a tua glória, para o teu louvor. Abençoamos a oferta, abençoamos a entrega dos dízimos, nós ministramos, consagramos tudo a Ti, ministrando essa palavra de bênção sobre os Teus servos, e leva o Teu povo em paz para os seus lares. Encerrando este culto, Senhor, dizemos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja, irmãos, com todos vós, e com todo o povo do Senhor, agora e para sempre. E os irmãos digam amém. Amém. Saindo, começando os daqui da frente. Deus abençoe, uma semana abençoada e se cuidem.